Olá, eu sou Tiago de Moraes e hoje vamos prosseguir com o estudo do livro do profeta Ezequiel. E o tema de hoje é O Bom Pastor, o amor de Deus para com o outro. Ezequiel, capítulo 34, versículos de 11 a 22. No texto que vamos meditar hoje, o próprio Deus apresenta-se como bom pastor das ovelhas. Esta maneira de Deus apresentar-se como bom pastor entende-se melhor quando foi situada dentro do contexto tanto do livro do profeta Ezequiel como dos fatos concretos da história daquele tempo. Durante séculos, o povo teve maus pastores. Foi explorado e mal orientado por pastores que só pensavam em si mesmo e nos seus próprios interesses. No livro do profeta Ezequiel, o texto que fala de Deus como bom pastor, que é o que está escrito no livro de Ezequiel 34, de 11 a 22, é precedido pela descrição do comportamento dos maus pastores que tinham guiado o povo nos séculos anteriores. Ezequiel capítulo 34, versículo de 1 a 10. Eram tão maus que o próprio Deus resolveu mandá-los embora e assumir ele mesmo a condução do seu povo. Então, vamos ver um pouquinho o que está escrito lá no livro do profeta Ezequiel, na questão dos maus pastores. Então, eu vou pedir para você que abra a sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, versículo de 1 a 10, para a gente entender sobre essa questão dos maus pastores. Vamos lá, vou fazer aqui a leitura desse texto. Diz assim, ó. Recebi de Deus a seguinte mensagem: Criatura humana, profetize contra os pastores de Israel, dizendo: Assim diz o Senhor: Ai dos pastores de Israel que são pastores de si mesmos. Não é do rebanho que os pastores deveriam cuidar? Vocês bebem o leite, vestem a lã, matam as ovelhas gordas, mas não cuidam do rebanho. Vocês não procuram fortalecer as ovelhas fracas, não dão remédios para as que estão doentes, não curam as que se machucaram, não trazem de volta as que se desgarraram e não procuram aquelas que se extraviaram. Pelo contrário, vocês dominam com violência e opressão. Por falta de pastor, minhas ovelhas se espalharam e se tornaram pasto de feras selvagens. Minhas ovelhas se espalharam e vagaram sem rumo pelos montes e morros. Minhas ovelhas se espalharam por toda a terra e ninguém as procura para cuidar delas. Por isso, vocês, pastores, ouçam a palavra de Deus. Juro por minha vida, oráculo do Senhor. Minhas ovelhas se tornarão presa fácil e servem de pasto para as feras selvagens. Elas não têm pastor, porque os meus pastores não se preocupam com o meu rebanho. Ficam cuidando de si mesmo, em vez de cuidar do meu rebanho. Por isso, pastores, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Vou me colocar contra os pastores. Vou pedir contas a eles sobre o meu rebanho, e não deixarei mais que eles cuidem do meu rebanho. Desse modo, os pastores não ficarão mais cuidando de si mesmos. Eu arrancarei minhas ovelhas da boca deles e elas não servirão mais de pasto para eles. Então, esse texto coloca a questão dos maus pastores. Rebanho aqui não está se referindo aos animais, às ovelhas, carneiros, não é isso. Os rebanhos que aqui se refere são as pessoas, é o povo. Porque no aspecto religioso, dependendo da religião, por exemplo, na religião católica, o povo é conduzido pelo padre. Na religião protestante, os fiéis são conduzidos pelos pastores. Né? Aqui não se refere à questão da criação de animais domésticos, da questão dos animais da fazenda, de carneiro, ovelha, não é isso. Tá certo? Se refere a ser humano. Porque
É aquela questão de ter 100 ovelhas para largar as 99 quando uma foge. Não é isso? Para poder voltar com aquela ovelha perdida. Né? Essa é a questão. Tá? Quando alguém está extraviado, quando alguém está desviado da sua igreja, qual é a função dos pastores? Arrebanhar, trazer essa pessoa de volta. Mas naquela época, esses pastores aqui descritos no livro do profeta Ezequiel não faziam isso, porque eles pensavam de fazer as coisas para si próprio. Eles não estavam conectados em Deus para fazer as coisas que Deus mandava. Eles sempre pensavam em si. E aí, logo abaixo aqui, no versículo de 11 a 22, vem descrevendo o programa de como Deus pretende guiar o seu povo. Então é isso que a gente vai ouvir agora através dessa leitura. Ó, assim diz o Senhor, a partir do versículo 11 do capítulo 34. Assim diz o Senhor: Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas. Como o pastor conta o seu rebanho quando está no meio de suas ovelhas que se haviam dispersado. Eu também contarei as minhas ovelhas e as reunirei de todos os lugares por onde se haviam dispersado nos dias nebulosos e escuros. Eu as retirarei do meio dos povos e as reunirei de todas as regiões, e as trarei de volta para a sua própria terra. Aí eu próprio cuidarei delas como pastor, nos montes de Israel, nos vales e baixadas do país. Vou levá-las para pastar nas melhores invernadas, e o seu curral ficará no mais alto dos montes de Israel. Aí elas poderão repousar num curral bom e terão pastos abundantes sobre os montes de Israel. Eu mesmo conduzirei as minhas ovelhas para o pasto e as farei repousar. Procurarei aquela que se perder, trarei de volta aquela que se desgarrar, curarei a que se machucar, fortalecerei a que estiver fraca. Quanto à ovelha gorda e forte, eu a destruirei, pois cuidarei do meu rebanho conforme o direito. Quanto a você, rebanho meu, assim diz o Senhor, vou julgar entre ovelha e ovelha, entre carneiros e bodes. É pouco para vocês pastarem o melhor pasto? Por que ainda pisoteiam o resto do pasto? É pouco beberem a água limpa? Por que ainda sujam o resto com os pés? Depois de tudo, as minhas ovelhas têm que pastar o que vocês pisotearam e beber a água que os pés de vocês sujaram. Por isso, assim diz o Senhor, vou me colocar como juiz entre a ovelha gorda e a ovelha magra. Com as ancas e com os ombros, vocês empurram as ovelhas mais fracas e ainda lhes dão chifradas até expulsá-las para longe. Pois bem, vou salvar as minhas ovelhas, e elas não serão mais presas fáceis. Eu serei o juiz entre ovelha e ovelha. Então, você vê aqui o que Deus pretendia fazer, né, para retornar com as ovelhas que estavam dispersas, porque esses maus pastores deixaram isso acontecer. Então Deus relata que através do profeta Ezequiel, o que ele vai fazer para as ovelhas não ficarem perdidas no meio do país, né? Nessa comparação feita, né, os pastores são, naquela época, as autoridades políticas daquela época, né? E o rebanho é quem? O povo, que pertence exclusivamente a Deus. A função do pastor é cuidar do rebanho, mas isso não era feito. As autoridades políticas, em vez de cuidarem do povo, se preocupavam com seus próprios interesses. Em vez de servirem ao povo, eles o usam em proveito próprio. Em vez de defender o rebanho, elas o entregam aos inimigos. Na visão do profeta, a ruína da nação é culpa exclusiva
das autoridades que o governavam. Liberto das autoridades que dele abusam, o povo pode reconhecer que a verdadeira autoridade é Deus, que projeta liberdade e vida para todos, como descrito nos versículos de 11 a 16 do capítulo 34. Desse modo, nasce um novo discernimento político. O povo aprende que só poderá construir uma sociedade justa e fraterna quando souber escolher os governantes, né? Que façam o quê? O projeto de Deus. Para construir uma sociedade justa e fraterna, não basta eliminar governantes injustos e substituí-los por governantes justos. A justiça deve peneirar todas as relações sociais, eliminando a exploração e a opressão do povo por uma classe privilegiada. Então aí, a gente pode levar para os nossos dias, né? Como o nosso país foi guiado durante esses séculos, desde a chegada dos portugueses ao Brasil até os dias de hoje. Para a gente entender muito essa história da governança do Brasil, nós precisamos voltar lá atrás, lá em 1500, quando os portugueses chegaram ao Brasil, né? Os portugueses chegaram ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. Só que, de acordo com a história, de 1500 a 1530, Portugal não se interessou pelo Brasil. Porque, olha só, os portugueses, né, estavam interessados com os seus interesses, que era o quê? As especiarias lá nas Índias. Especiarias são temperos. Cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, açafrão. Então, no primeiro momento, os portugueses não se interessaram pelo Brasil. O Brasil ficou abandonado de 1500 a 1530, ou seja, 30 anos. Quando os portugueses perceberam que as especiarias das Índias estavam acabando e que o comércio não estava dando lucro, aí eles vieram para o Brasil. O Brasil teve o seu período colonial começado no ano de 1530. Ele começou a dividir o Brasil, ele que eu falo o rei de Portugal, começou a dividir o Brasil nas capitanias hereditárias, que foi a divisão do Brasil em 15 lotes de terra. Cada lote de terra foi dado a donatário que devia cuidar dessa terra. Mas somente duas capitanias prosperaram, que foi a de Pernambuco e a de São Vicente, né? E aí eles criaram o governo geral. O Brasil teve 3 governos gerais. Teve o primeiro governador-geral, o segundo governador-geral e o terceiro governador-geral. Se eu não me engano, é Mendes Sá, Duarte da Costa e Tomé de Souza. Não sei se é exatamente nessa ordem, mas foram esses 3 governadores gerais que o Brasil teve. E aí, depois disso, passadas as histórias, o Brasil foi governado por príncipe regente, Dom Pedro I, Dom Pedro II. Né? Cada um desses governantes teve seus aspectos positivos e seus aspectos negativos, sendo que tudo de riqueza que tinha no Brasil foi explorado pelos portugueses. Pau-brasil, cana-de-açúcar, café, né? Tudo isso foi explorado pelos portugueses, né? Foi levado a nossa riqueza toda para a Europa, né? Aí, a partir de 1889, se não me engano, quando houve a proclamação da República no dia 15 de novembro, Marechal Deodoro da Fonseca se tornou o primeiro presidente do Brasil, né? Marechal Deodoro da Fonseca. E aí o Brasil passou por diversos presidentes militares, diversos presidentes ditadores, né? O Brasil passou por um período da ditadura. A partir da década de 80, de 1980, o Brasil passou a ter direito a voto de novo. Só que assim, será que esses presidentes, esses governos gerais que a gente teve no Brasil, os reis que governaram o Brasil,
governaram bem o Brasil? A gente tem que parar para pensar nisso, né? Porque eles, entre aspas, seriam os pastores do Brasil, né? Pastores no sentido de cuidar do povo, porque a função do presidente é o quê? Fazer benfeitorias para o povo, né? Não só presidente, também vereadores, prefeitos, deputados federais, deputados estaduais, senadores, governadores, né? Todos esses políticos têm a função de quê? De fazer benfeitorias para o povo. Mas será que nos últimos tempos, nos últimos anos, nas últimas décadas e nos últimos séculos, será que tem feito realmente todos os políticos que aí estão fazendo benfeitorias do jeito que o povo merece? Será que a nossa saúde está boa? Será que nós temos uma educação de qualidade? Será que a segurança pública está boa? Né? Nós temos que pensar nesse aspecto, né? Ainda mais que nós estamos agora num período eleitoral, né? No próximo dia 6 de outubro de 2024, haverá o primeiro turno das eleições para a escolha dos prefeitos e vereadores. E aí os candidatos mostram suas propostas, né? Cabe a cada eleitor analisar as propostas e não se vender. Porque muitas das coisas que acontecem no Brasil hoje é por causa dos péssimos políticos que ali entram. E por que entram esses péssimos políticos? Porque o povo se vende. O povo se vende por uma cesta básica, o povo se vende por um saco de cimento, um povo se vende por dinheiro, o povo se vende por emprego. Não generalizando, obviamente que não são todas as pessoas que fazem isso, mas a maioria da população brasileira faz. Tem a questão do voto de cabresto, né? Tem a questão do eleitor se vender por um carguinho na prefeitura, por um cargo numa empresa terceirizada da prefeitura, né? Então, tudo isso faz com que o Brasil não avance. Pelo contrário, cada vez mais retrocede, né? Outros países aí estão há anos-luz na nossa frente. E o Brasil, sendo o quinto maior país do mundo, com a, a riqueza que tem, um país que arrecada muito dinheiro, não consegue avançar tanto. Um país onde a educação não é valorizada, onde a cultura não é valorizada, onde o emprego é escasso, onde tem milhões de pessoas passando fome, onde tem milhões de pessoas morando nas ruas, onde tem milhões de pessoas morando em favelas em péssimas condições de vida. Isso tudo é culpa do povo, do próprio povo. Não é culpa dos políticos que não fazem. Por quê? Se os políticos não fazem e na próxima eleição o povo votasse e colocasse outras pessoas nos lugares, não, muitas das vezes colocam as mesmas figuras lá, né? Levando para o sentido religioso, né? As igrejas também têm seus líderes religiosos, né? Tem os pastores na igreja protestante, tem os padres no sentido da igreja católica, né? Tem os coordenadores de comunidade, no caso da Igreja Católica, tem os presidentes dos movimentos e pastorais da Igreja Católica, tem os coordenadores ou presidentes dos departamentos das igrejas evangélicas, né? Tem o líder espiritual das religiões espíritas, né? Tem o líder espiritual da religião budista, por exemplo. Né? Toda religião tem o seu líder. Né? Tem o seu líder. E como assim como nós avaliamos esses líderes?
Será que eles estão sendo um líder bom para os seus fiéis, para os fiéis da sua igreja? Ou do seu templo, ou do seu terreiro, ou, né, ou do seu quintal, enfim, não importa a religião. Será que eles estão ajudando as pessoas como Deus determina que tem que ajudar? Ou será que eles estão fazendo algo por interesse próprio? Tudo isso nós temos que analisar. Tudo isso nós temos que analisar, né? E assim, isso não vem de hoje, né? Lá no Antigo Testamento já existiam essas características de pessoas que governavam pelo seu próprio interesse. E hoje nós estamos no ano de 2024, as mesmas situações acontecem. As mesmas situações acontecem. A questão que Ezequiel coloca nesse capítulo sobre os pastores de Israel é a seguinte: qual foi a verdadeira responsabilidade dos dirigentes políticos da destruição, no exílio e na violência que se abateu sobre o povo de Deus? Por meio deste texto de Ezequiel, sobre a responsabilidade dos pastores, chegou a hora do julgamento das lideranças, a saber, reis, nobreza, sacerdotes, profetas oficiais, juízes, escribas da corte, oficiais do governo. O capítulo segue uma dinâmica literária bem evidente. A denúncia dos maus pastores aponta para o seu fracasso e sua posterior destituição, ou seja, destruição daquele povo, daquele país. E diante deste fracasso, o próprio Deus apacentará pessoalmente o seu rebanho. A missão de Deus, pastor, é reunir o seu rebanho disperso e conduzi-lo de volta para a sua terra. Nesta caminhada, Deus fará uma seleção entre as ovelhas, eliminando as que perturbam as demais ovelhas. Ou seja, tirando aquelas pessoas ruins para a sociedade, né? Por fim, Deus nomeará um pastor ideal, abrindo caminho para a renovação definitiva da aliança. Ou seja, o compromisso que Deus sempre teve com o povo. Então por hoje é só. Muito obrigado pela sua companhia. Acesse também o site tmnreligião.blogspot.com. Curta, comente e compartilhe este vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Uma boa noite a todos. Fiquem todos com Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória a vós, Senhor.